Olá, Evoé a todos. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gnose, né? O fluxo de gnose no mundo. E como eu sempre digo, essa é minha pesquisa pessoal, minha prática pessoal, meu ponto de vista pessoal. Quem não concordar tem todo o direito para discordar educadamente e conversar comigo a respeito, e tem todo o direito de pegar o vídeo e jogar no lixo, tá? Não tem problema nenhum para mim, tá bom? Vamos começar? Então, a gente vai começar pela etimologia da palavra gnose. Gnose vem do grego gnosis, e gnosis significa conhecimento, apenas isso, conhecimento. E aí ele inclui, né, nessa palavra, os gregos incluem nessa palavra, o conhecimento geral em vários campos do saber humano, tá? Aí depois eles têm outras, os gregos adoram palavras, eles têm milhares de outras palavras para os conhecimentos específicos, né? Tem tecné, que é o conhecimento técnico, tem episteme, que é um conhecimento científico, enfim, várias outras palavras. Mas nós vamos trabalhar com gnose, o fluxo de conhecimento, tá? Que está no mundo inteiro, nos permeia o mundo inteiro, nos permeia o tempo todo. Então, vamos formar assim uma imagem na nossa cabeça. Imagina dois movimentos de energia helicoidal, né? A gente tem um movimento imanente helicoidal, né, que se move no seu próprio eixo e além, né, na diagonal, em todas as direções. E nós temos uma energia que é transcendente, né, e que também se move helicoidalmente num eixo central e se move em todas as direções. E aí essas energias, vez por outra, se esbarram, se entrelaçam e aí geram, nessa interseção do imanente e do transcendente, eles geram o que eu chamo de gnose, o fluxo da gnose que nos atravessa. Isso vocês vão ver que nos acontece o tempo inteiro. Só que como não estamos despertos para essa possibilidade, nós não observamos. Como nossas autoestimas são muito baixas, nós não percebemos em nós um potencial enorme para a produção de conhecimento. E para piorar, todo o sistema social categoriza o conhecimento e nos diz que para produzir conhecimento você precisa ser um acadêmico. E, na verdade, não é bem assim. O acadêmico tem enormes vantagens em relação a nós, porque ele está no ambiente de pesquisa, objetivado, direcionado para a pesquisa que ele quer fazer. Nós estamos num ambiente comunitário, na vida, mas isso não significa que não possamos produzir conhecimento sobre nós mesmos, o autoconhecimento, e conhecimento sobre o mundo, tá bom? Então, para os gregos, gnosis apresentava um conhecimento profundo e superior do mundo e do homem. A gnose, segundo o Dicionário de Poética e Pensamento, a gnose é um fluxo intuitivo que dá sentido à vida, que a torna plena de significado. E eu concordei muito com essa descrição deles, da gnose, porque ele remete à minha experiência pessoal, né? A gnose, ela
preenche sua vida, não só com conhecimento, mas com essa experiência de alegria, de êxtase, de haver um sentido maior na sua vida, além de trabalhar, ir para casa, pagar contas, dormir e lá no final morrer, né? A gnose, o fluxo de gnose, ele te mantém num movimento contínuo. Movimento contínuo, numa pesquisa contínua, ele alimenta a tua curiosidade sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, esse fluxo de gnose, ele realmente é um potencializador enorme, né, da nossa existência humana, trazendo-nos muita qualidade de vida, muita alegria, muito êxtase, felicidade no viver, né? Ele nos transmite muita saúde. Ai, ai. Bom, eu vou falar um pouco, depois eu vou deixar aqui embaixo o link para esse texto, que é uma tese de doutorado sobre teoria do conhecimento do Jonas Hysen. E eu gostei muito dessa teoria dele, porque ele aborda vários aspectos da gnose, da aquisição do conhecimento, e nos dá muitas informações práticas a respeito. Vou deixar aqui na descrição do vídeo depois para vocês, tá bom? Então, como se dá a gnose? Esse fluxo do conhecimento. Ela se dá sempre entre um sujeito e um objeto. Esse sujeito geralmente um ser humano, né? Só posso falar do ser humano. E um objeto. Esse objeto, que objeto é esse? É o mundo, né? Com a sua quantidade de objetos e o mundo enquanto objeto a ser explorado por nós. E aí ele nos diz o seguinte, que é importantíssimo a gente observar o objeto que se apresenta a nós nesse fluxo de gnose, nesse fluxo de conhecimento. E aí você vai observar o que está sendo passado para você com bastante precisão, né? E nos detalhes. E você vai construir uma imagem interna desse objeto. No momento em que você introjeta esse objeto, ou seja, você constrói essa imagem interna, imediatamente suas faculdades cognitivas começam a ser ampliadas e sua consciência também ampliada. E aí ele nos diz o seguinte, que é importante a gente observar em detalhes, né, como esse processo está se dando. Então, por exemplo, num fluxo de gnose, o que estou sentindo em relação ao que está sendo me apresentado, né? O que está sendo apresentado me impacta como? Isso é importantíssimo. Como esse objeto, né, do conhecimento chegou a se dar? Como ele chegou até a mim, né? Quais foram os eventos da minha vida que proporcionaram a possibilidade desse objeto alcançar minha imanência, né? Então, ele fala que o modo estrutural seria: defronta-se a consciência e o objeto, defrontam-se o sujeito e o objeto. O conhecimento aparece nessa relação do sujeito com o objeto. É sempre na relação. Embora sempre o objeto vai estar separado do sujeito e o sujeito vai estar separado do objeto, né? Existe uma dualidade ali, objeto-sujeito. No entanto, é essa correlação íntima
que nos diz, dessa relação, que nos diz o seguinte: o objeto só pode existir como objeto na medida em que existe o sujeito. E o sujeito só pode existir como sujeito na medida em que existe o objeto. Então, a relação é realmente íntima, né? O objeto, ele vai sempre transmitir uma transcendência, uma verdade transcendente para o sujeito. Ou seja, em relação às suas próprias causas originais, né? Sejam elas psíquicas, físicas, mentais, intelectuais, mas é sempre uma relação. Tudo que se apresenta como fluxo de gnose para você tem uma relação com você e está procurando auxiliá-lo no entendimento de algo. Ele fala também da gnose e do dogma. Ele diz que quando estamos dentro de um dogma, seja dogma religioso ou qualquer outro tipo de dogma, o fluxo de conhecimento se despotencializa, a gnose se despotencializa. Por quê? Num dogma, o conhecimento nos é dado. As coisas já são pré-estabelecidas. Então, o conhecimento é pré-existente à nossa subjetividade pessoal. Então, isso reduz a potência da gnose. Porque no dogmatismo, ele diz, já nos é dado o conhecimento ético, teórico e religioso. Então, não há nada mais a ser explorado. E se por acaso você está dentro de um dogma religioso, que seja, e te atravessa um fluxo de gnose, você com certeza terá problemas. Por quê? Porque o conhecimento já está pré-estabelecido, o mundo é aquilo. A relação do mundo com o sujeito é aquela. Se você acrescenta algo novo, você vai ser imediatamente chamado a atenção, repelido, chamado de louco, de bobo, disso, daquilo, tudo nomes bem bonitos. Então, além disso, você vai sofrer a pressão do grupo, porque o grupo está hermanado em relação àquele dogma. Se você começa a questionar esse dogma, imediatamente o grupo se volta contra você. Porque a segurança daquela comuna, daquela comunidade, está baseada nos pilares daquele dogma. Se você balança esses pilares, imediatamente eles se sentem extremamente inseguros, te vem como um agressor do conforto deles, né? E se você insistir, você vai acabar sendo marginalizado ou até mesmo expulso do grupo. Então, se você tiver um fluxo de gnose dentro de um grupo dogmático, eu acho melhor que você guarde isso para você, pesquise por si mesmo e siga o seu fluxo de gnose. Né? Por quê? Porque a gnose, gente, o fluxo de gnose é sempre voltado para o novo. O fluxo de gnose é para o futuro, ele nunca olha para o passado. Então, ele não respeita a tradição. Se ele for trabalhar com a tradição, é para mostrar novos aspectos, não é para destruí-la, mas é para mostrar novos aspectos sobre aquela tradição e possibilidades de evolução daquilo, né? Então, isso pode, evidentemente, incomodar, né, as pessoas que estão dentro daquele dogma, porque elas estão ali justamente porque elas não querem o novo, elas se
elas têm dificuldade com as incertezas, com o novo, né? Ou então eles adquiriram aquilo em seu coração e você está questionando o coração delas. Então é preciso ter cuidado com isso, tá? Bom, e neurofisiologicamente, como é que a gente pode falar da gnose? Então, olha só, gente, a pele da gente é o maior órgão do corpo humano. E ela é exatamente o limite maravilhoso que separa o eu, o sujeito, do objeto, ou seja, do mundo externo. Então, a pele é algo muito importante e a gente quase não dá atenção, mas é algo fundamental na gnose, né? No espiritual, porque ela faz esse limite, né? Ela separa o indivíduo do mundo geral. Então, cada indivíduo tem a possibilidade de viver seu próprio universo e de crescer, se desenvolver dentro desse universo hermético que é a nossa pele, que a nossa pele mantém, né? E fazer as suas próprias transformações internas e alquímicas, né? Porque a alquimia é isso, né? A transformação dentro de um ambiente fechado. A gente chama tenemos, né? Que é o templo, né? Dentro do seu templo. E essa pele nossa que nos recobre, que nos protege, ela é cheia de receptores neurológicos, cheia. É receptor para pressão, receptor para dor, receptor de temperatura, né, de pressão, de localização. Então ela tem todos os receptores voltados para a captação dos elementos do mundo, ou seja, do objeto. E aí, dentro do nosso corpo, que é um evento fantástico ter um corpo, né? Você vai tendo várias camadas biológicas e neurológicas que vão produzindo conhecimento a partir da apreensão dessas informações da nossa pele. Claro, nós temos também os 5 sentidos que são fundamentais, que também captam informações do mundo externo. Então, vocês vejam que todo o nosso corpo, ele é estruturado de forma a que nós sejamos antenas que captamos energias, sensações, objetos, imagens, tudo o que está ao nosso redor. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. Eu amo o corpo. Então, tudo isso é transmitido para o nosso cérebro através de neuroquímica, através de impulsos nervosos, de glândulas que produzem hormônios e milhares de substâncias, e vão impactar as nossas áreas cerebrais. As nossas áreas cerebrais se ampliam, né? Pontes neuronais são criadas a partir dali e a consciência se expande, você fica aberto para o universo e para qualquer possibilidade e não preso ali no dogma. Isso é muito bom para nós em termos evolutivos, né? Toda bruxaria, magia, feitiçaria, alquimia, seja qual for o método que você for usar no ocultismo, ele vai trabalhar com essa captação de informações, e especialmente os 5 sentidos, né? Então, em todos esses campos do saber, os 5 sentidos são primordiais, né? Você precisa estimulá-los, sensibilizá-los, né?
Nós nos valemos, então, da tradição, né, das diversas tradições, para alcançar uma nova imagem do mundo. Isso é gnose. Quando você se vale dessas tradições todas para alcançar uma nova imagem do mundo, uma nova imagem de você mesmo e estabelecer uma nova relação com esse mundo. O ser humano, ele não foi elaborado para a estagnação, para sentar confortavelmente na sua poltrona e ficar ali. O ser humano, ele foi elaborado para o movimento, para a progressão. E se por um acaso esse ser humano fica estagnado, é por sua própria escolha. Seja ele motivado, e geralmente é, por questões psíquicas intrincadas, né, difíceis de compreender, né, e de resolver. O que acontece quando o sujeito fica estagnado, quando ele fica confortavelmente sentado na sua poltrona assistindo sua TV? Ele vai progredindo nessa estagnação. Esses complexos psíquicos, eles vão aumentando, eles não diminuem, eles aumentam. E essa intensidade psíquica vai adoecendo o corpo, porque as doenças não têm sua origem no corpo. As doenças têm sempre origem psíquica. Sejam doenças agudas, sejam doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer, tudo isso tem sua origem psíquica. Isso já está mais do que comprovado por várias áreas da medicina, né, da saúde, especialmente a psicossomática. Então, quando algum fator psíquico nos paralisa e a gente fica ali confortável, sentadinho no mundo conhecido e não se movimenta, não progride, esses fatores psíquicos vão derrubando, despotencializando as forças do corpo e nos levam finalmente a um possível grande desejo, talvez não imaginado, mas um desejo interno, inconsciente, de uma estagnação integral e absoluta, que é a própria morte. A morte é a estagnação total, o extermínio de toda e qualquer relação, seja com o outro ou seja com o próprio mundo, né? Então, a gente tem que ficar, atento a isso, tá? Bom, e como se dá a gnose em nosso dia a dia, né? Ela pode se manifestar, por exemplo, de inúmeras maneiras, tá? Ela pode se manifestar, por exemplo, por uma imagem, por um processo de associação com algo. Como é que seria esse processo de associação? Por exemplo, você está lendo alguma coisa ou assistindo um filme ou um vídeo e de repente surge assim, isso aí me lembra aquele fulaninho ou aquela questão que eu li e tal. Isso é o processo de gnose. É simples. Acontece com a gente a toda hora. Só que, o que a gente faz? Em vez da gente ir verificar essa comparação e entender por que a gente está internamente comparando aquele objeto com algo em nós ou algo que nós já lemos, outro objeto, a gente, ao invés de investigar, de pesquisar, a gente deixa aquilo passar, né? A gente deixa aquilo passar, a gente nem se lembra. E aí a gente perde o fluxo da gnose, aquilo que o fluxo da gnose está querendo nos transmitir. Porque o caminho da gnose é um caminho árduo. Não é assim, não vem tudo prontinho.
Às vezes até vem. Eu lembro que uma vez eu estava escrevendo uma tese sobre o Graal, né? E estava lendo a literatura do Parzival, né? Que é um romance maravilhoso, e de repente eu estanquei. Não consegui escrever mais nada. E aí fui me deitar um pouco na cama para relaxar um pouco a mente, porque eu já estava há dias batalhando naquela tese. E aí o que me aconteceu? Assim que eu fechei os olhos, o restante da tese veio como que datilografada e sendo inserida completamente na minha mente. Fantástico, né? Às vezes acontece isso com o fluxo de gnose. E aí eu levantei imediatamente e fui lá escrever, com aquele entendimento que o fluxo de gnose me trouxe, eu fui lá escrever o restante da tese e finalizei, né? E a tese acabou sendo um sucesso. Muito bom, né? O fluxo de gnose pode se manifestar por uma palavra que de repente surge na sua mente, ou que alguém, né, fala a você, alguma palavra que uma pessoa fala que te desperta algo, que te afeta, né? Pode vir pela sensação de que você precisa urgentemente ler determinado assunto. Pode vir pela intuição, e a intuição nas suas múltiplas categorias. Todas elas são parte do fluxo da gnose. Pode vir pelo impulso de comprar um livro, eu preciso ler esse livro, seja um romance, às vezes uma coisa que você acha que é uma bobeira, que é uma fantasia, uma história em quadrinho, e você não dá bola para aquilo, mas se você pegar aquilo que o fluxo de gnose está te dando e você for ler aquela história em quadrinhos, você vai encontrar ali coisas que te afetam diretamente. Então, o fluxo de gnose trabalha com isso, muito com isso, com essa relação e do que o mundo está te afetando, do que aquela palavra, como ela te impacta, né? Que emoção ela te traz, que afeto ela te desperta, né? E aí começam os afetos dentro de você, que é a parte imanente do fluxo de gnose, começam a trabalhar dentro de você, a ampliar sua mente, impactar sua mente, e daqui a pouco você está surfando no fluxo, encontrando aquilo que você estava procurando e já nem lembrava. Ela pode se manifestar através de um daimon, aquele que a gente chama de sagrado anjo guardião. Ela pode se manifestar através de um anjo, de um demônio, de um deus, de um espírito, de um elemental. Ela pode utilizar todos os componentes do mundo para fazer você despertar. Então, quando a gente faz um ritual em qualquer área do conhecimento espiritual, a gente está trabalhando com a impregnação e intensificação dos 5 sentidos. Atenção nisso. Esses 5 sentidos, eles são como portais que nos levam a outras dimensões do conhecimento. E essas outras dimensões do conhecimento são a gnose em si. É lá que a gente quer chegar com o fluxo da gnose. Quanto mais os 5 sentidos são trabalhados e sensibilizados, sim, porque eles não estão prontos. Não nascemos com eles prontos. Eles estão funcionando. É diferente de eles estarem sendo refinados, né, progredidos, sensibilizados. Então, todos os componentes do seu corpo, quando nascem, eles já estão ali quase prontos, né? Mas
eles precisam ser trabalhados, porque senão eles permanecem no nível primitivo. E aí você não alcança muito com as suas funções. É o que eu digo. Às vezes eu falo isso quando estou fazendo sala de parto. Eu falo assim, nasceu um corpo. Agora esse corpo precisa trabalhar para desenvolver uma consciência. Que o mundo lhe seja favorável. Eu sempre falo isso quando eu estou na sala de parto, recebendo os novos bebês. Falo internamente, né? Então, conforme vamos desenvolvendo os nossos sentidos, nós vamos nos tornando mais refinados, mais sensíveis, mais elaborados, expandindo a nossa consciência cada vez mais, e aí tornando a nossa sensibilidade para o fluxo de gnose ainda maior. Então, chega um ponto que o fluxo de gnose passa e você, opa, aí tem coisa. E se eu não puder seguir o fluxo na hora, eu anoto o que eu vi. Quando eu chego em casa, eu vou pesquisar, né? Então, às vezes, as pessoas chegam assim para mim e falam assim, poxa, Marisol, você sabe tanto, qual o currículo que eu devo seguir para alcançar esse conhecimento? E eu falo assim, não há currículo. Não há currículo, siga o fluxo de gnose. Ele vai levar você por todos os campos de saber, as pesquisas inimagináveis que você jamais pensou que iria fazer, né? E eu, por exemplo, faço várias pesquisas ao mesmo tempo. Eu leio, em média, 5, 6 livros por mês. Eu estou sempre imersa nos estudos, mas isso por quê? Isso sou eu. Por quê? Porque eu tenho grande interesse no conhecimento, eu busco a gnose desde muito cedo, né? Então eu me treinei para isso. Então eu sinto um grande prazer nisso, isso dá um grande sentido à minha vida. Mas cada um deve seguir o seu próprio fluxo, né? E aquilo que dá sentido à sua própria vida. Os deuses, gente, olha só, por favor, não chamem os deuses de arquétipos. Deuses não são arquétipos. A palavra arquétipo foi criada por Jung para definir padrões de comportamento, padrões sociais de comportamento. Os deuses, eles estão muito além disso. Então, o Jung foi reducionista na medida de construir uma teoria psicológica, um campo do saber específico. E vocês vão ver que cada campo do saber vai estabelecer suas próprias teorias. E essas teorias, em geral, são reducionistas. Não se referem à potência integral do objeto que eles estão observando. Então, nós que praticamos bruxaria, magia, feitiçaria, alquimia, a gente não pode utilizar termos de outros campos do saber que reduziram as potências daqueles objetos com quem trabalhamos. Então, os deuses não são arquétipos, eles são entidades vivas e quem pratica bruxaria, magia, realmente jamais vai conceber um Deus como arquétipo. Chega até a ser uma ofensa. Eu, se fosse um Deus e tivesse lá uma bruxa ou um mago trabalhando comigo e me chamasse de arquétipo, eu ia mandar um raiozinho imediatamente para a bunda dele, para queimar a bunda dele, para ele se lembrar que eu não sou arquétipo. Então, por favor,
magos, alquimistas, bruxos, feiticeiros e tudo. Pessoal afro-brasileiro, né, que eu amo. Por favor, não chame os deuses de arquétipo, porque isso é muita ignorância. Isso é muita ignorância. Ou então, o sujeito que está falando jamais lidou com deuses, magia, bruxaria, nada disso. Porque o nosso campo do conhecimento, aquilo que nós investigamos, é muito mais potente do que qualquer outro campo do saber humano. Disso vocês podem ter certeza. Bom, os deuses a quem nos devotamos são portais fantásticos para a gnose, pois a relação é direta do humano, do imanente, para o divino, o eterno, o transcendente. Então, você é um indivíduo humano, um imanente, se relacionando com um indivíduo transcendente. Então, a relação é direta. No caso de Hecate, por exemplo, que é a deusa com quem eu trabalho, eu estou muito surpresa, eu estou perplexa, não canso de falar isso, porque ela é de uma potência absurda, uma gnose absurda, né? Não é à toa que ela é a portadora das chaves, né, que abrem os segredos, não é à toa que ela é portadora das tochas que iluminam o que está escuro, não é à toa que ela é uma deusa ctônica. Então, eu a considero uma das grandes senhoras, das grandes divindades portadoras da gnose. Ela é alquímica através da gnose que ela te proporciona, e ela é papum. Eu pratico magia há mais de 30 anos, né? Agora estou entrando na bruxaria, mas eu estou espantada. Muito feliz, né, por estar nesse caminho, porque meu objetivo é a gnose e a bruxaria. Nossa, estende o tapete, entendeu? É tipo assim, vai lá, Marisol, bem-vinda. Ela te proporciona a gnose direta, ela te proporciona a gnose indireta, ela faz com que determinadas situações se apresentem na sua vida, que sejam favoráveis à sua pesquisa, que determinadas pessoas, tudo é maravilhoso. Hecate é maravilhosa. Bom, na minha opinião, em relação à gnose, a bruxaria tem grandes vantagens em relação à magia. A bruxaria, ela trabalha com a intensificação dos 5 sentidos corporificados. Ou seja, ela trabalha diretamente com o corpo, os 5 sentidos corporificados, ela trabalha direto com a matéria. Então, a impregnação dos 5 sentidos e de toda a nossa parte sensorial e a transmissão de conhecimento impactando o cérebro e ampliando a consciência é absurda. Ela se torna extremamente forte. Já o mago, ele trabalha com os 5 sentidos mentalmente. Ele quase não inclui o corpo na sua pesquisa, na sua busca. Não corporifica as forças intensamente, mas apenas o suficiente para projetá-las na mente. Então, o universo do mago, ele é mental, ele é astral. O universo da bruxaria é aqui agora, é o mundo manifesto. E isso faz uma diferença absurda, em termos de consecução mágica, em termos de alquimia interior. É fantástico. Ainda estou investigando mais e pretendo construir textos e artigos a respeito, com o impacto da bruxaria, né? Sobre
nosso corpo, a nossa transformação psíquica, né, com o impacto sobre o nosso entendimento, o aumento da nossa consciência, da nossa sabedoria e especialmente o favorecimento do fluxo da gnose. A bruxaria é o ato mágico do aqui e agora. Utiliza poderosamente o mundo material e corporifica a sua vontade no mundo da existência, no mundo manifesto. O mago projeta a sua corporalidade, ou seja, projeta o seu conhecimento na mente, a sua corporalidade também no mundo astral ou mental, em planos pressupostos. O mago trabalha com o dogma, com a tradição, com aquilo que já está estabelecido. Com o conhecimento já pré-estabelecido, como é, por exemplo, a cabala. Né? Não tem mago que não trabalhe com a cabala. Eu mesma já trabalhei o tempo todo. Com isso, trabalhando direto com a tradição, né, estando inserido nesses dogmas, ele despotencializa o fluxo da gnose, na minha opinião. Pois a gnose ela não prescinde do corpo e do mundo manifesto. Ao contrário, ela os afirma poderosamente. A gnose não está separada do corpo, ela afirma a potência do corpo. A gnose deixa para um segundo momento o intelecto, a racionalização. Mas num primeiro momento, a gnose é pura intuição, que também é uma faculdade do intelecto, mas é pura intuição. A gnose trabalha com os aspectos de convergência e divergência da mente. O divergente da mente, o aspecto divergente da mente, ele faz a ruptura com a tradição e apresenta um novo. O aspecto convergente da tradição vai pegar aquela imagem nova do mundo, o novo conceito, o novo conhecimento, e vai então pesquisar, vai organizar aquele conhecimento para produzir uma imagem que possa ser compreendida. A magia trabalha muito mesmo, a partir do aspecto convergente da mente, a partir daquilo que está pré-estabelecido. Isso é o que o mago faz, ele estuda profundamente a tradição, né? E ele vai, então, em seu trabalho, estruturar essa prática mágica de acordo com a tradição. E no seu trabalho, ele busca, então, aspectos do seu processo mágico que estejam confirmando a tradição. Se esses fenômenos, esses elementos que não confirmam a tradição não estiverem presentes, o mago vai pensar que aquele trabalho não foi bem feito ou que não foi bem concluído. A bruxaria trabalha com um aspecto divergente da mente. Ela trabalha com a intuição, a criatividade, estabelece rupturas com o conhecimento pré-estabelecido para dar luz ao novo aspecto da sua tradição, a uma nova experiência subjetiva da sua tradição. Então, enquanto a magia é convergente e busca a reafirmação da tradição, a bruxaria, ela trabalha com a intuição, o
o aspecto divergente, criativo, intuitivo, buscando um novo aspecto, uma nova possibilidade da sua tradição. Ela não abandona a sua tradição, mas ela está sempre numa progressão, numa evolução. Então, assim, são métodos, magia e bruxaria são métodos extremamente diferentes, muito diferentes na sua estrutura, no seu modo de realização, são muito diferentes. Então vocês vão ver o tempo inteiro magos e bruxos ali, magas, né, brigando, debatendo, isso não é assim, isso não é assado, você tá errada, né? E aí a bruxa afirmando seu método, sua intuição, mas é por isso, é porque um método não pode ser tomado pelo outro. Os parâmetros de um método não servem para avaliar o outro método. O mago sempre se acha o fodão, né? A gente sempre se achou fodão, mas não é assim. O nosso método tem aspectos próprios. Isso, nossos aspectos e nosso caminho não pode invalidar o caminho do outro. Nossos dogmas não podem invalidar a doutrina do outro. Isso não é possível, porque os parâmetros são totalmente diferentes. Tá bom? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a gnose na ciência. A ciência, na medida em que o cientista realmente se devota integralmente ao seu trabalho, ou seja, ele não está procurando fama, ele não está procurando dinheiro, ele não está procurando status social nem nada, ele está ali completamente entregue ao trabalho, a paixão, a devoção pelo seu trabalho. Ele é, então, intensamente permeado pelo fluxo de gnose. E só assim as novas teorias da ciência, os novos aspectos magníficos da ciência podem ser produzidos. A gente já viu ali no Instagram da Babylon Brasil, como eu coloquei várias coisas, né? Vários aspectos, várias falas e escritos de cientistas, inclusive o Einstein. Maravilhoso, gente. Como vejo o mundo. O livro do Einstein é imperdível. Vale muito a pena para nós que estamos nesse campo do saber oculto, né? Então, a gente vai ver que quando algum cientista se propõe a explorar algum aspecto objetivo do conhecimento, ele vai estruturar toda a pesquisa racionalmente, em detalhes, para que nada saia errado, né? Ali no laboratório, para que nada saia do contexto. Porém, é muito comum que algum fenômeno, evento inesperado atravesse o experimento do cientista. Muito comum. Acho que 90% dos experimentos dos cientistas que realmente são devotados à causa vão sofrer esse atravessamento do estrangeiro que não foi previsto, né, nos seus trabalhos. E aí, o que se percebe estudando a filosofia da ciência e a ciência em si, a história da ciência, os eventos, experimentos, teses científicas, que é justamente aquele fator estrangeiro que atravessou o experimento que dá o clique na cabeça dos cientistas e que lhes traz a resposta
que eles estavam procurando. Isso é muito comum na ciência, nos experimentos científicos. E a isso eu chamo fluxo de gnose, porque é assim mesmo que ela acontece. Então, a gente vai ver aqui alguns eventos desse fluxo de gnose na ciência e nas artes em geral. Então, por exemplo, a descoberta da insulina. O cirurgião Frederick Banting, ele estava batalhando para descobrir a cura do diabetes. E aí ele tem um sonho. Uma noite ele tem um sonho em que ele está fazendo experimentos com o pâncreas de cães vivos. Ele sonha com isso, né? E aí, quando ele acorda, ele anota o sonho e ele parte, então, para a experimentação com o pâncreas. E aí ele descobre a insulina, né? Que não cura, né? Mas pelo menos o sujeito não morre. É um tratamento importantíssimo para o diabetes, especialmente para as crianças. Diabetes tipo 1. Em relação à estrutura do DNA, isso é fantástico. O cientista James Watson sonhou com 2 cobras entrelaçadas com a cabeça em direções opostas. E ele levantou, escreveu o sonho, e a partir desse sonho, a partir dessa inspiração, ele criou o modelo estrutural do DNA e várias coisas científicas e evoluções médicas, né, genéticas foram feitas a partir daí. Em relação à estrutura de molécula de benzeno, em 1865, Auguste Kekulé adormeceu sobre os seus escritos, sobre as suas pesquisas. Ele adormeceu de cansaço. E aí ele sonhou com uma cobra que mordia a própria cauda. E aí ele, quando acordou, ele falou: meu Deus, esse é o modelo circular ideal para o formato da molécula de benzeno. Legal, né? Um fluxo de gnose poderoso. A tabela periódica, olha só que interessante. Na noite de 17 de fevereiro de 1869, o cientista russo Dmitry Mendeleev sonhou com uma tabela na qual os elementos químicos eram organizados pelos pesos atômicos com suas propriedades se repetindo em intervalos regulares. Então, quando ele acordou, que ele teve esse sonho, essa ideia fantástica, ele criou, então, a tabela periódica, que é a base de toda a química moderna, né? Bacana, né? Música. Os Beatles. A música Yesterday, que é um sucesso mundial dos Beatles, se bobear até os ETs ouvem Yesterday. Ela veio de um sonho, ela foi transmitida ao Paul McCartney num sonho em 1965. Filme Avatar, inspirado através dos sonhos de seu diretor, James Cameron. O livro Frankenstein, que é um clássico do terror que eu amo terror. Mary Shelley sonhou com cadáveres dissecados voltando à vida, enquanto ela estava lá viajando pelos Alpes suíços, em 1816. Então, ela sonhou com aqueles cadáveres que estavam sendo dissecados e que, no meio do processo, retornavam à vida com aqueles remendos, aquelas dissecações. E aí, esse sonho foi
o que inspirou ela a escrever o livro Frankenstein, que é um clássico do terror maravilhoso. Inspira até filmes, né, gente? E na pintura, nossa... Na pintura, minha gente, eu acho que não tem um pintor que não sofra o atravessamento do fluxo de gnose, né? Vocês sabem como é que eu comecei a pintar? Eu estava um dia escrevendo um texto, de repente me passou aquela intuição, aquela necessidade física, vital de que eu precisava pintar. E aí eu nunca tinha pintado, eu tinha muita dificuldade com desenho na escola, sabe? Era uma coisa assim, para mim era como se fosse o reino dos deuses, os pintores e os escultores, porque eu não conseguia, não tinha a mínima habilidade para aquilo. E aí, de repente, eu comecei a procurar material e encontrei lápis de cera. E aí não tinha papel para pintar, para desenhar. E aí eu fui para dentro do meu templo e comecei a desenhar as paredes do meu templo. Com deuses, coisas arcaicas, foi maravilhoso, que eu falei assim, meu Deus, eu consigo produzir um trabalho artístico. Mas até aí morreu Neves, porque eu achava que aquilo era uma bobagem. E aí uma amiga pintora me visitou e eu mostrei para ela, falou, eu rindo. Olha aqui o que eu estou fazendo, que coisa ridícula. Ela regalou os olhos, né, para as pinturas e falou, isso aqui é maravilhoso. Eu vou visitar o João Magalhães amanhã no Parque Lage e você vem comigo. Você vai fotografar isso e vai levar para ele ver. Né? Tinha depois algumas telas que eu também tinha feito, depois comprei, preparei as telas e pintei, levei tudo para o João, ele ficou maravilhado, e aí eu fiquei lá no Parque Lage estudando pintura, algo que eu nunca pensei na minha vida que iria fazer, mas foi uma abertura da minha criatividade que o fluxo de gnose me trouxe, que desenvolveu em mim outras habilidades, e isso é muito comum quando você fica na interseção do fluxo de gnose. Tudo é possível para nós. Nós temos dentro de nós todas as potências de realizar qualquer coisa, de adentrar com capacidade e muito potentes em qualquer campo de saber. Nós possuímos dentro de nós todas as habilidades, só precisam ser despertas. As áreas cerebrais precisam ser despertadas para aquilo. E aí o fluxo de gnose é maravilhoso para isso, é papum. Então, na pintura, a gente tem Van Gogh. Gente, Van Gogh sofria cada fluxo de gnose absurdo. Munch, Klimt, Picasso, todos os dadaístas, todos os surrealistas, impressionistas, simbolistas, Monet, tantos e tantos, todos esses pintores famosos, eles se tornaram famosos porque eles sofreram o fluxo de gnose e mudaram a representação da pintura. Eles desenvolveram métodos e técnicas específicas que diferenciou a sua pintura do que estava sendo feito na época. Então, eles se tornaram maravilhosos. É muito comum entre os pintores, viu, gente? E eu mesma trabalho desse modo, em que a gente diz assim, não vou estruturar absolutamente nada para essa tela. A tela vai me dizer o que ela quer ser, tá? Então, é comum que os pintores trabalhem por inspiração. É claro que eles estudam, eles têm suas técnicas de desenho, todos os seus métodos, mas se eles quiserem realmente alcançar a sua primacia, alcançar a fama,
eles vão ter que passar pelo fluxo de gnose e desenvolver seu método próprio, suas representações próprias. Né? Por exemplo, hoje na pintura não se quer mais o desenho clássico, não se busca mais isso. Né? Se buscam novos suportes além da tela, né? Novas formas de representação. Então, quem consegue isso, vira estrela no céu, mesmo em vida, né? Maravilhoso, amo. E na filosofia, a gente tem a questão do Deleuze, né? O atravessamento do pensamento que ele falava. Né? E Deleuze é um filósofo imanente. Ele não acredita em transcendência. Tudo dele surge a partir da imanência. Isso é fantástico, porque isso não exclui a gnose. A gnose valoriza muito. Ela precisa da imanência, senão ela não ocorre. Então, a filosofia de Deleuze, ela é uma filosofia imanente, que significa isso, que ela tem em si seu próprio princípio e o seu próprio fim. Uma filosofia da vida e da pura afirmação, como saída das fronteiras do sujeito, porque Deleuze, ele expande, sabe? Ele expande, ele é maravilhoso. Ele sofre o fluxo de gnose o tempo todo na sua imanência. E ele escreve uma filosofia que é, para mim, a preferida. Enfim, que expande as possibilidades humanas, né? Isso é muito fluxo de gnose, porque, como eu falei para vocês, o fluxo de gnose está sempre voltado para o novo, para a expansão, para o estabelecimento de novos conceitos, para a libertação e o estímulo absoluto do ser humano, para que ele se liberte dos dogmas que ele estipula para si mesmo, igual eu estipulei aquele dogma, eu não sei pintar. Eu gosto muito, os pintores são, para mim, parte do divino, mas eu não consigo. Eu estipulei esse dogma para mim. E, de repente, o fluxo de gnose veio e, pá, me libertou. Assim, em segundos ele me libertou e eu comecei a entrar no mundo da pintura, buscando, meu objetivo na pintura é o processo, é observar o processo do pintar. O que ocorre com o pintor, como ele alcança sua inspiração, né? Quais são os fenômenos alquímicos que ocorrem durante a pintura. Esse é meu interesse na pintura. Eu não tenho muito interesse no método, né? Eu produzo sempre a partir da imanência, não do intelecto, mas dos meus afetos, da imanência. Essa é a minha produção de pintura. Bom, mas e aí? Por que eu decidi fazer e apresentar um vídeo sobre o fluxo de gnose para todos vocês? Bom, primeiro, porque todas as pessoas do mundo devem saber que são continuamente atravessadas pelo fluxo de gnose, independente de serem ateus, religiosos, participarem de ordens, fazerem magias ou não. O fluxo de gnose, ele é anárquico, ele não é nem democrático, ele é anárquico, ele passa por absolutamente todos, independente de qualquer aspecto cultural ou humano da pessoa. Ele não respeita, ele não faz parte da cultura humana. Então, ele é um fluxo de energia e ele não está nem aí, né, para a cultura, ou para a religião, ou para as ordens mágicas, não está nem aí. Ele vai passando. Então, todas as pessoas precisam saber que elas têm capacidade,
que elas têm potencial de desenvolver absolutamente tudo e de enfrentar toda e qualquer situação. Ela não tem que ter medo, ela não tem que estagnar, ela não tem que se limitar, porque ela tem em si a potencialidade. O fluxo de gnose atravessa todos nós constantemente, continuamente. Você só precisa começar a prestar atenção e ele nos desperta. Ele desperta nossas habilidades, nossas potencialidades, nosso conhecimento. Então, todos nós, todo e qualquer ser humano, independente de cor, de cultura, de religião, de práticas, independente de nível social, pode e deve alcançar, se afirmar no mundo como um potencial, como uma potência absoluta. Você e todos nós. Então, foi importante para mim dizer isso para as pessoas que assistem meus vídeos. Todos nós podemos ser absolutamente tudo aquilo que quisermos, independente, inclusive, do nível de escolaridade, porque o fluxo de gnose não está nem aí para isso, nem aí, ele sai despertando tudo, né? Na verdade, a nossa escolaridade, com aqueles currículos horríveis, eles são de verdade obliterantes. Eles não ensinam o sujeito a pensar, ensinam o sujeito a memorizar para passar numa prova, né? Então, isso é muito restritivo. Bom, e também, qual foi o segundo motivo? Quem trabalha com o mundo espiritual, bruxas, magos, alquimistas, feiticeiros e sei lá, o pessoal do pensamento hindu, que trabalha com chakras, né? Tantos outros, precisa estar atento ao fluxo de gnose, pois é o fluxo de gnose que traz a chave para as consecuções que vocês precisam, que vocês procuram alcançar, né? E especialmente eu quis fazer esse vídeo para conscientizar a todas as pessoas ocultistas, todas as que trabalham com o mundo espiritual e ocultista, que normalmente é marginalizado pela academia, a gente precisa compreender, entender e se conscientizar que nós somos importantes produtores de conhecimento. Conhecimento que pode mudar as pessoas, conhecimento que inclusive pode mudar o mundo. Também nós somos cientistas, também nós somos produtores de conhecimento. Então, o que nos chega, o diário mágico é fundamental, tem que estar tudo ali anotadinho. Em detalhes, quanto mais detalhes você colocar, estava chovendo no dia, estava sol, estava à noite, foi de madrugada, de manhã cedo, eu estava meio aborrecida, estava meio preocupada com alguma coisa, não, eu estava relaxada. Tudo isso é fundamental para que você construa conhecimento com as suas práticas. Então, uma das questões de eu trazer esse vídeo de gnose foi para a gente despertar para isso, elevar nossa autoestima, porque nós somos muito marginalizados pelo mundo, todos nós que fazemos e realizamos práticas que não são clássicas, né? Acabamos sendo marginalizados. Isso mexe com a nossa autoestima. Então, vamos embora lá, pessoal, que o fluxo de gnose vai produzir muito conhecimento bom para a gente e para o mundo, né? Vamos lá, vamos em frente. Não se deixem marginalizar, não se deixem intimidar.
Nós estamos produzindo conhecimento novo. É natural que o mundo se ressinta disso, né? Mas independente de qualquer coisa, a gente deve ir em frente, trilhar nosso caminho ali com coragem e disciplina, né? Com persistência. Tá bom, meus amores lindos? Evoé para todos. Nosso vídeo hoje foi 1 hora e 9 minutos. Eu queria acabar antes para não aborrecer vocês, mas fica difícil. E olha que eu não falei nem metade do que eu queria falar, eu reduzi muito. Mas ainda assim, o vídeo é só para dar um clique em vocês e fazer vocês compreenderem o quão importante vocês são no mundo, em todas as esferas de saber. Tá bom, meus amores? Evoé, muita felicidade para vocês, muita coisa boa para vocês. Muito amor. Autoestima lá para cima, hein, galera?